Procuraremos trazer os conhecimentos do dia a dia para que a teoria fique mais clara, para que você tenha um conhecimento um pouquinho melhor do que ocorre no seu dia a dia. Na antiga Grécia, a física envolvia todos os fenômenos que ocorrem com a natureza. Por esse motivo, ela era conhecida como filosofia natural. Com a evolução do conhecimento humano, fez-se necessária uma divisão, surgindo então a química, a biologia e a física, que passou a ter um ramo de atuação muito mais vasto, muito mais amplo, estudando agora basicamente os fenômenos físicos. Atualmente, a física pode ser dividida de maneira didática apenas em alguns ramos, dependendo do sentido utilizado para a verificação desses fenômenos físicos. O primeiro ramo chama-se mecânica. É dentro da mecânica que nós vamos estudar os movimentos dos corpos, as forças e o que causa este movimento. O segundo ramo é a termologia, que estuda o calor, as formas de transmissão desse calor, a dilatação térmica dos corpos e os princípios da termodinâmica, onde iremos ver as formas de transmissão do calor em trabalho e vice-versa, que é o que ocorre com os motores a combustão dos automóveis. O próximo ramo é a óptica. Aqui estudaremos os fenômenos relacionados com a luz, as fontes de luz, os espelhos planos, convexos, as lentes e os instrumentos ópticos de uma maneira geral, como a câmera fotográfica e a luneta. A ondulatória é o próximo ramo da física. Aqui nós faremos ênfase na acústica, onde veremos o que é som, como ele é produzido e, principalmente, como o som pode se propagar nos mais diferentes meios. O outro ramo chama-se eletromagnetismo. Ele é a união da eletricidade junto com o magnetismo. Aqui nós veremos inicialmente a parte eletrostática, depois a eletrodinâmica, depois apenas a parte magnética da matéria, para finalmente unir os dois conceitos no chamado eletromagnetismo. E o último grande ramo podemos chamar de física moderna. É aqui que as principais descobertas do século XX estão colocadas, como a teoria da relatividade e a física quântica, onde veremos a estrutura da matéria. Agora, nós já podemos dar ênfase ao objetivo principal desse nosso módulo, que é o estudo da mecânica. Relembrando apenas que o objetivo principal da mecânica é estudar os movimentos dos corpos e as suas causas. A mecânica também tem uma pequena divisão. Na realidade, nós temos aqui 3 divisões. É necessário que você saiba para que, no decorrer do nosso estudo, você tenha conhecimento de qual ramo da mecânica nós estamos estudando. O primeiro ramo da mecânica chama-se cinemática. Aqui iremos estudar os movimentos dos corpos sem nos preocuparmos com as causas desses movimentos. O segundo ramo chama-se estática. O objetivo principal da estática é estudar o equilíbrio dos corpos. E aqui veremos uma novidade. Não necessariamente um corpo necessita estar parado para estar em equilíbrio. E o terceiro ramo da mecânica chama-se dinâmica. Aqui novamente estudamos os movimentos, só que desta vez nos preocupando com as causas que originam e que mantêm este movimento. Podemos agora iniciar o estudo da cinemática. Não esqueça, vamos estudar os movimentos dos corpos sem levar em consideração as causas desses movimentos. Como todo início de alguma matéria, faz-se necessário
uns conhecimentos básicos, conceitos fundamentais. E é esse o nosso objetivo a partir de agora. Alguns conceitos básicos e fundamentais para o nosso ensino da cinemática. O primeiro conceito, que aliás é um conceito triplo, é o conceito de movimento, repouso e referencial. Para sabermos um pouco sobre o que as pessoas acham sobre esses três termos da física, fizemos uma pequena enquete. Vamos ver? Um ônibus é um corpo que está em movimento, um poste é um corpo que está em repouso. Em movimento, uma pessoa correndo, e em repouso, uma pessoa parada. Corpos em movimento são automóveis andando na rua, e corpos em repouso são árvores. Bom, em movimento acho que seria um carro quando está em movimento mesmo andando, né? Em repouso pode ser um poste na rua, uma árvore. Você percebeu que alguns dos entrevistados disseram que um carro e um ônibus que estavam próximos a ela estavam em movimento. Outras pessoas disseram que a árvore e o poste estavam em repouso. Não podemos, por enquanto, afirmar que as suas respostas estejam perfeitamente corretas. Antes de dizermos se um corpo está em repouso ou movimento, devemos tomar um outro corpo que deve servir como referência. Este corpo é conhecido como referencial. E somente depois disso feito é que poderemos afirmar se o corpo que estamos considerando está em repouso ou movimento. Olhe esta figura. Na figura, vemos um homem dormindo calmamente em uma rede. A grande maioria das pessoas diria, esta pessoa está em repouso. Quando vemos na realidade o que está acontecendo, quando ampliamos a situação, percebemos que esta pessoa está dormindo sobre um vagão de um trem e que esse trem está em movimento. Por isso, se tomarmos o trem como referência, aí sim podemos dizer que aquela pessoa está em repouso. Porém, se pegarmos um poste ou uma árvore próximo na estrada, aquela pessoa está em movimento juntamente com o trem. Desta maneira, podemos definir referencial como sendo o corpo que você pega como referência para analisar se outros estão em repouso ou em movimento. Já podemos definir repouso. Um corpo está em repouso em relação a um referencial quando sua posição não muda no decorrer do tempo. Podemos também definir o que vem a ser movimento. Um corpo está em movimento em relação ao referencial quando a sua posição muda no decorrer do tempo. Só que devemos tomar um certo cuidado. Para isso, selecionamos duas conclusões que iremos explicar à medida que você observá-las. Olha só. Movimento e repouso são conceitos relativos, dependem do referencial adotado. A segunda conclusão é que um mesmo corpo pode estar em movimento em relação ao referencial e em repouso em relação a outro. Para que você entenda um pouco melhor essas duas conclusões, vamos lembrar a situação do homem dormindo na rede. Em relação ao trem, ele está em repouso, mas em relação a uma pessoa parada próximo do trilho, a uma árvore ou a um poste na beira da estrada, ele está em movimento. E a outra conclusão é que apenas um referencial deve ser adotado. E somente depois de escolhido este referencial é que você poderá afirmar se os corpos estão em repouso ou em movimento.